Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui com você novamente, professora Elisângela, e eu espero que você esteja bem, você e a sua família também. Hoje, na nossa aula, vamos falar sobre as características e a composição do ar. E nós não estamos sozinhos, isso mesmo, a professora Jéssica, nossa intérprete querida, está conosco. Olá, Jéssica, que bom tê-la aqui conosco, viu? Seja muito bem-vinda, querida. Queridos alunos, e aí, como que você está aí no teu ambiente? Está preparado? Está confortável? Como que está o espaço aí? Está favorecendo nos teus estudos? Ah, e aí, pegou o teu caderno? Eu acho muito importante você já estar com o teu caderno aí, a caneta, o lápis, aquilo que você achar melhor, da tua preferência para fazer as anotações. E vou te contar uma coisa, temos novidade, você vai curtir muito, você vai fazer muitas anotações. Bora lá então? O que nós temos inicialmente? Os nossos objetivos, isso mesmo, nós temos 2 objetivos nesta aula. Quais são eles? O primeiro é reconhecer que o ar atmosférico é uma mistura de gases. Identificar os principais gases componentes do ar e sua proporção em baixas altitudes. Isso mesmo, vamos falar das características e da composição do ar. E eu trago essa belíssima imagem aqui para então poder já dar início na nossa aula. E eu quero que você observe, que você contemple e que você pense um pouquinho. Como será que os balões podem manter-se suspensos no ar? Deixo essa pergunta juntamente com essa bela imagem. Como será que esses balões, como será que os balões como esses, eles se mantêm suspensos no ar? Eu vou dar um tempinho para você pensar, observando essa imagem, e já volto para a gente falar mais sobre esse assunto até daqui a pouco. Voltei, gente linda. E aí? Conta pra mim uma coisa. Ligou para os colegas? Está reunida aí com mais alguém da turma? Tem alguém da família? Vocês ficaram pensando, nossa, como será, que estes balões, eles se mantêm suspensos no ar? Muito bem. A dilatação do ar é um princípio físico que pode explicar essa condição aqui, ó, de estarem suspensos no ar. Isso mesmo. No interior dos balões, o ar é aquecido por uma chama que está nos bicos, uma chama de gás, uma chama, acesa nos bicos de gás, que vai acontecer o quê? Vai aquecer o ar, certo? O ar aquecido, 2 informações importantíssimas. O ar aquecido, ele é menos denso, ou seja, ele é mais leve. Se ele é menos denso, ou seja, ele é mais leve, então ele vai ter uma capacidade maior para ocupar todo o interior do balão. Com isso, ele vai pressionando, vamos dizer assim, a parede interna dos balões, ele vai pressionando de modo que ele provoque cada vez mais os balões estarem subindo, ok? Isso graças ao ar aquecido pela chama que está no bico de gás. Professora, mas daí como que ele vai se manter, Por conta de um aquecedor, que ele pode ser acionado em algum momento, se o ar internamente dele vir a ser, apresentar o início de resfriamento, este aquecedor, ele vai ser acionado de modo que ele vai novamente retomar o aquecimento, provocar o aquecimento do ar, e com isso os balões vão manter-se suspensos no ar. Gostou de saber disso? Bacana, Muito bem, vamos dar sequência então. Falando então das características e da composição do ar, quero contar para você que logo no início, quando a Terra surgiu, não havia a camada atmosférica bem formada, estruturada, inclusive até os gases que hoje estão presentes na camada atmosférica, esses gases não existiam, ou seja, eles foram se formando aos poucos, A camada atmosférica
era constituída por gases diferentes dos hoje, né? Daqueles que hoje compõem, então, a camada atmosférica. Então, aqui essa imagem só para mostrar para nós o quê? Que antigamente, no início, né? Quando o planeta Terra começou a surgir, todas as novidades, as suas características. Então, aqui está mostrando para nós, né? O surgimento, né? O início e como hoje, né? Então, é importante nós sabermos que antigamente o planeta Terra não apresentava uma camada atmosférica com essa mesma constituição, com essa mesma composição que hoje nós temos, ok? Muito bem. Fenômenos como a fotossíntese, se recorda da fotossíntese? Bacana. Fenômenos como a fotossíntese e a emissão de gases pelos vulcões, tá? Então, entre outros, né? Foram eles, então, que começaram, né? A partir deles ali, vamos dizer que eles que começaram ali a provocar uma mudança, né? Lembra que a professora falou ainda há pouco que antigamente era diferente o planeta Terra em relação à camada atmosférica? Pois muito bem, esses dois fenômenos começaram ali a instigar, né? As mudanças, né? As alterações ali, os gases começaram. Porque já que nesse processo a gente já tem a presença do quê? Gás carbônico, oxigênio, né? Que é liberado no processo da fotossíntese, ok? Então nós temos aqui essa folha, né? Mostrando aqui belamente os seus estômatos, né? Onde ocorre então toda a captação aqui da luz solar, do gás carbônico, né? E por onde também é liberado o oxigênio. E aqui nós temos esse outro fenômeno, essa imagem de um vulcão, também mostrando para nós que são estes dois fenômenos que participaram ali inicialmente das mudanças da nossa camada atmosférica. Muito bem, minha gente. Professora, o que significa atmosfera? Bora aqui conferir comigo. A atmosfera do grego, átomos, significa vapor, e esfera, né? Quer dizer o quê? Que é composta por uma mistura de gases. E essa mistura de gases também é conhecida como ar, ou seja, a atmosfera ela é composta por vários gases, né? Por isso, então, ela constitui essa camada de vapor que envolve toda a Terra. Muito bem. E quais são os principais participantes, aqueles que estão ali na atmosfera, os constituintes, aqueles que vai compondo, que está compondo ela ali, formando? São esses aqui. O gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico e também o vapor de água. Então, estes elementos estão presentes onde? Onde eles estão? Na camada atmosférica, né? Na atmosfera terrestre, então, nós encontramos então esses constituintes principais, não somente eles, mas nós destacamos eles, nós trazemos eles e destacamos como os principais dessa camada. Muito bem. Dentre estes, tem um que está de uma forma mais abundante, que se encontra bem mais na camada atmosférica, que é o nitrogênio. Olha aqui, ó, 78%, toda essa coloração aqui, ó. Lembrando, gente, que as cores é só para representar, tá bem? É para representar. Os gases são incolores, mas aqui nós usamos as cores só para destacar para vocês. 78% de nitrogênio, essa parte aqui, ó, mais roxinha, né? Acho que posso chamar assim, constitui então uma porcentagem de 21% na camada atmosférica. E 1%, essa faixa bem pequenininha aqui, ó, são os outros constituintes então da camada atmosférica, ok? Ou seja, 99% então, ao total deles então, formam então os gases da atmosfera. Agora eu quero chamar a sua atenção para esse quadrinho aqui, que é basicamente sobre isso que nós acabamos de falar, só que eu gostaria que você anotasse essa tabela no teu caderno, que é importante você ter esses dados, tá bem? Então tá, então aqui nós temos essa tabelinha mostrando a porcentagem de gás nitrogênio, de gás oxigênio, o gás carbônico e outros gases que estão presentes, né? São proporções estimadas, então, desses elementos, desses gases que estão presentes, constituindo ali a camada atmosférica. Eu vou dar um tempinho para você fazer essa anotação e a gente já volta para dar sequência na nossa aula. Te espero, até daqui a pouco.
voltei. E aí, foi tranquilo fazer essa anotação, né? Bem facinho. São dados importantes, então, que você terá no teu caderno a partir de hoje, quando bater aquela dúvida. Opa, quanto será? Qual que é a composição ali atmosférica, né? Quais são os elementos constituintes e qual que é a porcentagem ali que cada um ocupa? Então, você já tem esses dados aqui para você já ter uma noção, né, de quanto é. Agora eu vou propor para você uma atividade, isso mesmo, o caderno já está aí no jeito, né? E como que está a organização do teu caderno? Tá bacana? Eu sempre chamo atenção para isso, por quê? Porque eu peço também, eu proponho, sugiro para você socializar com os seus colegas de turma e principalmente mostrar para a tua professora de ciências, que certamente ficará muito orgulhosa de ver o teu empenho e o teu desempenho nas aulas. Bora então conferir essa atividade? Então nós temos duas frases aqui que eu peço para você. Leia as frases e reescreva-as, corrigindo o que considerar errado. Então olha que facinho, tem duas frases aqui. Faça a leitura e veja que se tem alguma coisa de errado, você vai então fazer a correção das mesmas. Primeira frase aqui, letra A. A atmosfera terrestre sempre teve a mesma composição. Vou deixar com você a reflexão sobre isso. Letra B. O oxigênio é o gás que forma o ar. E aí? Então eu vou deixar aqui essas duas frases para você. Releia ela, você já leu ela aqui comigo. Releia novamente, pense aí. E, se for necessário, faça as possíveis correções. É claro, eu vou dar um tempinho para você anotar essa atividade, para você fazer, refletir, pensar e fazer as correções se necessárias. E a gente já volta para conferir até daqui a pouco. Voltei curiosa. E aí? Anotou? Copiou essa atividade? E aí? O que você achou? Foi difícil? Você releu essas frases? Precisou fazer correção? Tchan, 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 tchan. Yes! Necessário sim fazer correções, né? Por quê? A frase da letra A diz o seguinte: a atmosfera terrestre sempre teve a mesma composição. Será? Não, né? Ela foi modificada, portanto, ela fica da seguinte forma: a composição da atmosfera foi modificada desde a formação do planeta, ou seja, não era a mesma coisa, né? Então teve uma modificação. E a B, o oxigênio é o gás que forma o ar? Bora lá então conferir? O ar é uma mistura formada por gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico, vapor de água e outros gases que estão em menor quantidade. Ou seja, as duas frases, elas apresentavam uma necessidade de receber ali uma alteração, uma correção sobre elas, ok? Parabéns pela sua dedicação. Bora lá então. Falando então do gás nitrogênio, por ser muito estável, ou seja, né, não tem muita alteração. Ele não se combina facilmente com outros compostos, né? Por isso, ele é empregado na forma de pó, ele é utilizado para proteger alguns materiais, tá? E usado na forma de pó que pode explodir em que momento? Quando ele vai entrar em contato com o gás oxigênio, ok? Então, nós falamos do nitrogênio. A maioria dos seres vivos, a maioria, tá? Precisa do gás oxigênio para a manutenção da vida, né? Para sobreviver, necessita ali, tá?
inspirando o gás oxigênio. Apenas algumas espécies de micro-organismos que não vivem nessa dependência, ou seja, sobrevivem na ausência do gás oxigênio. Muito bem, ainda falando dele, ele participa, o gás oxigênio, ele pode participar também do processo de combustão ou queima, tá? Os materiais que queimam, eles são chamados do quê? De combustíveis, os materiais que queimam, tá? Então, alguns exemplos, né? Madeira, carvão, gasolina, são alguns exemplos, então, de combustíveis, que vão participar do quê? Da combustão, da queima. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo de uma madeira, um feixe de madeira aqui, né? Me lembrou aqui a fogueira de São João. Já passou, né, professor? Estamos já quase no final de outubro aí, já as festas juninas e julinas já passaram, né? Muito bem, a madeira, então, aqui ela está passando num processo de combustão, ou seja, ela está sendo queimada, porque ela é um combustível. Muito bem, gente. Para que esses materiais queimam, é necessário o quê? A presença do gás oxigênio, que é chamado, no caso, nesse processo de comburente. Então, combustível, a madeira, né? E nesse caso aqui, o oxigênio é o comburente, então, que vai então reagindo ali com a madeira e vai provocar o quê? A combustão, a queima, no caso então aqui do feixe de madeira, ok? Além disso, a combustão, a queima, certo? Ela tem início somente quando vai fornecer energia, certo? Por exemplo, de uma faísca elétrica ou uma pequena chama, né? Então, nós temos aqui, ó, uma chama aqui já provocando o quê? Uma combustão, né? Uma fonte de energia está aqui sendo empregada para que ocorra, então, a combustão, ok? Nós temos aqui, então, né, o material que está sendo queimado, que a gente já citou, que pode ser a madeira, né? Pode ser uma parafina, no caso aqui, o gás oxigênio, ele está como o quê? Como comburente. E certamente, né, gente, aqui tem uma fonte de energia, né? Um calor também está sendo propagado aqui nessa combustão. O gás carbônico, agora vamos falar do gás carbônico. Falamos do gás oxigênio, aí destacamos a importância dele aí na respiração de muitos seres vivos, mencionamos ele também como um comburente, e agora nós falamos do gás carbônico, que participa de vários processos importantes para os seres vivos, tá? Professora, mas eu não estou entendendo ele aí, parece que eu estou vendo um solzinho, uma água, umas folhas. Muito bem, então esse esquema que a gente está observando aqui, e a gente destaca o gás carbônico porque ele é um dos elementos muito utilizados no processo da fotossíntese, que é um processo realizado pelos organismos fotossintetizantes, que realizam a fotossíntese. E sim, né, essas folhas estão aqui, por quê? São elas que captam a energia luminosa, ou seja, a luz solar, que vai participar junto com a água, que é absorvida principalmente através das raízes das plantas, tá? E o gás carbônico, aqui o CO2, né, que também é utilizado aqui através das folhas das plantas para que realizem a fotossíntese. E nesse processo, então, é liberado o oxigênio para a maioria dos seres vivos e o açúcar, né, que é a forma de energia que todos precisam. Muito bem, o vapor de água ajuda o quê? A regular o clima, né, por meio do ciclo da água. E agora eu trouxe aqui uma atividade para você anotar aí no teu caderno. Você vai reescrever essa frase aqui, ó. Reescrever e vai substituir as letras pelas palavras abaixo. As palavras são combustível, apagará, um verbo, oxigênio e comburente. Então está aqui a frase. Uma vela queima porque contém parafina, que serve de... Você vai substituir aqui. O ambiente ao seu redor contém o gás, que na combustão é o... Se esse gás se esgotar a vela, você já sabe, né? Eu tenho certeza disso. Eu vou dar um tempinho só para você anotar e fazer a substituição aí das letras pelas palavras e a gente já volta para conferir. Até daqui a pouco.
Voltei, gente linda! E aí, foi muito difícil? Só que não, né, professora? Foi fácil, eu tenho certeza. Então, você substituiu essa frase aqui, né? Ou melhor, desculpa aí, vamos corrigir. Você substituiu as letras dessa frase pelas palavras aqui. Vamos conferir, então, como que ficou? Substituindo aqui, ó, uma vela, né? Queima porque contém parafina que serve de combustível. O ambiente ao seu redor contém o gás oxigênio, que na combustão é o comburente. Se esse gás se esgotar, a vela se apagará. Foi fácil, não foi? Parabéns mais uma vez pela sua dedicação. Agora eu quero propor um desafio bem legal. Bora lá fazer o mão na massa? Isso mesmo, bora lá fazer um experimento? Então eu trago aqui para você, para a gente poder fazer o quê, né? Nós vamos identificar os componentes do ar nesse experimento. Bora lá? Vamos identificar então, e para isso o que nós vamos precisar? Um copo de vidro transparente, pires, vela e fósforo. Mas ó, vem cá, presta atenção um pouquinho. Eu preciso que você peça autorização aí em casa, tá? Que esteja um adulto aí participando com você. É muito importante que um adulto participe com você aí desse mão na massa, desse experimento. Combinado? Muito bem. Então, são estes utensílios que a gente vai usar. E o procedimento qual será? Vamos acender uma vela, vamos acender a vela, vamos mantê-la em pé no pires. Eu vou fazer aqui para você ver, tá? E nós vamos cobrir a vela acesa com o copo de vidro. Isso mesmo. Daí nós vamos observar o que acontece com a chama, ok? Muito bem. Vou dar um tempinho para você anotar isso aqui, aquilo que a gente vai utilizar nesse mão na massa, o procedimento que nós vamos dar, né, com esses objetos. E você vai pedir autorização aí para a família, chamar um adulto para participar e eu já volto para que juntos a gente possa participar desse momento bem gostoso que é de aprendizagem também. Até daqui a pouco. Voltei, queridos alunos, e aí? Família tá aí junto? Pediu autorização em casa, né? Muito bem. Então, quero apresentar para você, então, aqui os copos, né? Temos aqui 2 velas acesas. Quero, então, destacar, relembrá-lo que a parafina que ela representa para nós o combustível, o oxigênio é o comburente que está fazendo, então, aqui essa chama se manter acesa. O que vai acontecer, então? A professora vai cobrir essas 2 velas com esses 2 copos distintamente, né? De tamanho, inclusive a gente vai perceber um copo menor e um maior. O que vai acontecer? Rapidamente, essa chama aqui se apagou, porque o oxigênio reduziu-se, né? Mais rápido do que neste copo aqui. Você percebeu que rapidamente apagou, né? Porque aqui o copo maior ocupou, então, um tempo maior com oxigênio, né? Ou seja, teve mais espaço para o oxigênio do que no copo menor, ok? Precisa-se do oxigênio, então, para manter a chama acesa, certo? Porque o gás oxigênio aqui representa, então, o comburente. Muito bem, o que nós vimos na aula de hoje? O conceito de atmosfera e a composição do ar. Eu espero que você tenha gostado. Se quiser repetir esse experimento em casa, você pode fazer, lembrando que na companhia de um adulto com você, ok? Fique bem, eu espero você na próxima aula. Até breve!